partir de agora, Alexandre Carneiro fala sobre o aumento da frota de veículos com transmissão automática e as perspectivas de mercado. A transmissão automática, como nós conhecemos, ela foi desenvolvida comercialmente nos anos 40 por duas divisões da General Motors, que era a Cadillac e a Oldsmobile. Foi a primeira vez que se produziu em série transmissão automática. Antes, eram apenas artesanatos, eram peças exclusivas e específicas para determinado modelo. Quem conhece muito de carro, da indústria automobilística, já deve ouvir falar de um carro chamado Duesenberg. O Duesenberg, ele só possuía duas coisas padrões: o chassi e o volante. Tudo o mais, ele era feito sob medida. Tanto que aqui não existe dois Duesenbergs iguais. E o carro é tão bom, tão perfeito, que nos Estados Unidos gerou um apelido, que quando alguém quer falar que uma coisa é sensacional, é estupenda, é fora de série, é assim, o suprassumo, fala-se que aquilo é Duse. Duse é um adjetivo derivado da marca Duesenberg. A partir de 1940, foi começado a produzir em massa as transmissões automáticas. E esse era o apelo comercial que a Oldsmobile e a Cadillac começaram a dar no mercado. Olha, você vê o Oldsmobile, vá num revendedor e procure o seu Oldsmobile. O High Dramatic Drive, sem pedal para apertar. Esse era o apelo comercial. E muito mais voltado para as mulheres, que naquela época as mulheres já eram uma força predominante no mercado americano. Bom, eu espero que vocês gostem disso aqui. Did you ever realize how many motions it takes to drive a car with a conventional transmission? Watch closely. She's ready to start on her drive. With one hand, she steers. The other manipulates the gear shifter. One foot operates the clutch, the other feeds the gas, and there you are. After 19 distinct manual operations, she's finally underway. Not so with Oldsmobile's Hydromatic Drive. There's no clutch pedal to push, and the usual gear shifter is replaced by this simple direction selector. Just set the selector at drive, then step on the accelerator, and you're off. All shifting is automatic. Oldsmobile's Hydromatic is simplicity itself. Bom, isso foi nos Estados Unidos, na década de 40. Mas vamos voltar um pouco no tempo e ver a história no nosso país. Tudo começou com Santos Dumont. Ele é considerado o pai da aviação e ele também pode ser considerado o pai, o patrono, aquele que fez o filho da frota brasileira nascer. Quando ele, em 1891, ele trouxe a bordo do navio Portugal um Peugeot, modelo tipo 3. E, deixa eu só colocar uma musiquinha para vocês. Bem daquele época. Está aqui o senhor Santos Dumont, a sobrinha dele e o tipo 3, na foto de 1891. Em 1892, essa era toda a frota brasileira. 3 carros. Somente 3 carros. Santos Dumont, o irmão dele e o Barão de Jaraguá. O primeiro Barão de Jaraguá que importou um carro. Eles só andavam em determinadas ruas, em determinados dias. Porque quando chovia, tira o carro. Não pode tirar o carro para fora. Esse era a frota brasileira em 1897. Bom, a transmissão automática, antes de 92, havia poucos carros aqui no Brasil. Quem é da minha época, que eu sou testemunho ocular da história,
bem velho, antes houve uma época em que era proibido importar carro. E o que acontecia? Os cônsules, os embaixadores, importavam principalmente Mercedes e Porsches, ficavam 2 anos com esses carros e depois eles revendiam. Era um comércio. Inclusive em São Paulo havia uma empresa que notabilizou por esse comércio, que era a Dacom. A Dacom era especializada em comprar carros de cônsules e revender para os endeirantes da época. Então havia poucos carros com câmbio automático no Brasil. Bom, e alguns mais raros ainda, carros médios, pequenos. Alguém se lembra do Dodge Polara 77 que saiu com câmbio automático? Por aí. E olha, essa era a peça de propaganda, de 0 a 80 com 4 movimentos a menos, 4 movimentos de câmbio. Bom, com a declaração de que os carros brasileiros são carroças, o Collor, em 9 de maio de 1990, liberou a importação, libera geral. Aí começaram a vir Mercedes, BMW, Alfa Romeo, todos esses carros que nós estamos vendo agora. E esse carro aqui, uma Mercedes-Benz, foi o primeiro carro a entrar no Brasil após a liberação da importação. Ele veio a bordo de um voo da Varig e desembarcou no Galeão. Foi o primeiro carro dessa nova era de carros importados. Bom, hoje nós temos mais de 90 modelos rodando no Brasil com câmbio automático. Olha o tamanho da frota, gente. Olha o mundaréu. Isso aqui é um instantâneo da 23 de maio, uma tarde de quinta-feira. Bom, nós temos modelos de entrada, nós temos hatches, nós temos picapes, nós temos SUVs, que é a coqueluche do momento, porque tem um SUV, carros de luxo, carros esportivos e os city cars. Bom, e até na Fórmula 1 usou-se o câmbio automático. Não troca automática de marcha, câmbio automático puro. Em 1993, a Williams lançou ela usou uma invenção de Leonardo da Vinci de 1490. Esse câmbio foi inventado por Leonardo da Vinci em 1490. Vamos ver. Having pioneered the semi-automatic electronic gearbox, they were going a step further with this. Constantly Variable Transmission, CVT. A young and keen David Coulthard was the Williams test driver in 1993. No test bed is a substitute for shaking down the car with a test track drive. Constantly Variable Transmission is a perfect example of machines talking to machines. The engine is electronically linked by sensors to the gearbox. This keeps the engine speed within its peak power range. David Coulthard will not do any gear changing. The electronics do all the work for him. Bom, esse carro foi tão bom que nessa primeira vez que ele saiu na pista, ele baixou o recorde da pista em 1,5 segundos. Na primeira vez que ele foi para a pista. Na segunda vez, ele baixou em mais de 3 segundos. Resultado, a FIA proibiu esse carro. Esse carro nem chegou a entrar na pista. Foi proibido, banido. E toda a documentação sobre ele foi suprimida. Esse vídeo é um vídeo pirata de um alemão que conseguiu trazer esse vídeo. E esse é um exemplo de máquina conversando com máquina. Guardem bem esse conceito. Máquina conversando com máquina. Hoje, há várias marcas, modelos, versões de tipos de câmbios automáticos, que vai desde o tradicional, o automatizado, passando pelo semi-automático, o CVT, os robotizados, e aí vai
É uma infinidade de subtipos. Bom, no mercado hoje, nós temos alguns carrinhos brasileiros que usam esses câmbios automáticos. Você pode ver, ó, tem carro para tudo quanto é gosto. Tem carro para tudo quanto é gosto. E essa é uma lista que já está desatualizada. Eu preciso atualizar. Bom, não bastasse isso, a propaganda é grande. Aposente o pesqueiro gastando até 50 mil. Hoje, carro automático está barato, está todo mundo comprando. Então está aqui uma propaganda do Duologic. Aí vem até um cara deitado no câmbio. Oh, que legal. Né? O futuro do mercado passa pelo câmbio automático. E no nosso jornal tem um fórum em que os reparadores eles vão para tirar dúvidas, para colocar problemas e esperar respostas. E aparece muita dúvida sobre câmbio automático. Algumas dúvidas. Um reparador falando, olha, o 307 falhando na retomada. Um outro, ajuda com o 307, tipo, não funciona, estou aqui com um carro e não está funcionando. O senhor Cavalari tem até proprietários particulares ou pessoas que estão interessadas em comprar um carro que entra no nosso fórum querendo a opinião de quem? De vocês, reparadores, sobre câmbio automático. Aqui está Audi, Blazer, câmbio automático do Neon, câmbio automático do Ômega e assim por diante. O câmbio automático de todos esses tipos é um dos principais componentes de um veículo, possibilitando uma mudança pela qual o automóvel está passando hoje em dia. Automóvel está deixando de ser meio de transporte para ser instrumento de mobilidade. Instrumento de mobilidade. Nesse ponto, o câmbio automático ele facilita a inclusão de pessoas. Um câmbio manual, uma pessoa que foi vítima da talidomida não pode usar. Ele não tem braço para alcançar lá. Uma pessoa que tem uma visão meio cega, mas enxerga mais ou menos, ele tem insegurança para o câmbio periférico dele. Pessoas que têm problema de velhice, a nossa população está envelhecendo. Lembrem-se disso. O Brasil está envelhecendo, o mundo está envelhecendo. Então isso faz com que o câmbio automático seja uma das principais ferramentas, um dos principais instrumentos que facilita a inclusão das pessoas na mobilidade. Bom, isso antigamente era um carro. Todas as peças de um carro. No caso é um Fusca. Não tem muitas peças. Olha hoje em dia a complexidade de um carro. O carro evoluiu. Bom. Isso era um câmbio do Ford T. Que era a transmissão planetária. Tá? Isso era um câmbio lá. Gente, olha um câmbio automático hoje em dia. É um tipo de câmbio automático de um veículo Mercedes-Benz. Automóvel Mercedes-Benz. Olha a diferença. O que o carro evoluiu, o câmbio também evoluiu. E evoluiu muito. Mas e o futuro? Os senhores estão aqui para saberem do futuro. Bom, o futuro está batendo a porta. A Volvo Cars quer repensar a forma de usar o automóvel. Mais do que imaginar e construir um carro que ande sozinho, o projeto Drive Me é uma nova abordagem da mobilidade urbana. Bom, esse é o primeiro protótipo do projeto Drive Me que nós estamos trazendo para mostrar no Brasil. A operação é bastante simples. Basta eu apertar esse botão aqui e deixar que o carro assuma a partir de agora os freios, o acelerador e a direção. Você tem uma combinação de radares, câmeras e radares a laser, inclusive, que monitoram constantemente todo o ambiente ao redor do carro. Com base nessas medições de velocidade, de objetos e de distância para todos os objetos, o carro pode tomar a decisão mais acertada para controlar a trajetória, a velocidade naquele momento. As cidades estão crescendo, as pessoas querem se manter conectadas e o tempo gasto no trânsito não pode ser apenas gasto no trânsito.
O motorista tem que ter a liberdade de decidir se quer dirigir ou se quer fazer outra coisa neste tempo atrás do volante, com toda a segurança possível. E não é apenas isso. Mais do que usar o tempo atrás do volante para outras atividades, o projeto Drive Me é uma iniciativa que busca melhorar a forma que se usa o carro. Em um carro autônomo, você gasta menos combustível, pois ele acelera e freia apenas o necessário. Isso significa uma importante redução na emissão de poluentes, um uso mais inteligente das vias que podem se conectar com o carro, fornecendo importantes informações sobre o trajeto e sobre os outros veículos. O benefício é claro: menos congestionamentos e, o principal, menos acidentes. As chances de um acidente ocorrer são reduzidas drasticamente. E esse é o principal objetivo da Volvo Cars: não ter vítimas fatais ou feridos graves dentro de um carro novo da marca até 2020. Nesse estágio de desenvolvimento, ainda é requerido a supervisão do motorista sobre a condução, aqui mesmo no modo autônomo. No entanto, no produto final, a intenção é que nem isso mesmo seja necessário. Todo o controle poderá ser entregue ao carro. Muitas pessoas pensam que carros autônomos são ficção científica. Mas a verdade é que hoje já estamos testando carros autônomos como esse em vias reais, em Gotemburgo, na Suécia, e também aqui no Brasil. Esses carros enfrentarão condições de trânsito reais nas mãos de motoristas reais. Ou seja, isso será um imenso laboratório para a Volvo em termos de obter dados estatísticos a respeito dos resultados da condução autônoma e aplicar isso na produção de carros que cheguem ao consumidor final. Vocês percebem que todo mundo está começando a falar em mobilidade. Não se fala mais transporte, é mobilidade. E prestem bem atenção em tudo que está acontecendo nesses filmes. Estão percebendo tudo que está começando? Bom, agora vamos para mais. Sozinho.
mesmo que os motoristas sejam substituídos, os veículos vão precisar obedecer a um computador e mudar de marcha sozinhos, autonomamente. Então o câmbio automático nesses carros é uma das peças principais. E esse câmbio tem que estar com manutenção perfeita e em dia. Não vai ser possível mais, quebrou, eu vou corrigir. Tem que ser manutenção preventiva. Esse é o grande mercado dos senhores. Carros autônomos, à exceção do carro elétrico, alguns modelos, todos eles precisarão de câmbio automático. Naquele senhor do Land Rover que mexeu o carro através de controle remoto, o câmbio era automático. A mocinha que estava no Volvo indo para o cabeleireiro e estava olhando lá o iPhone dela, o carro estava trocando de marcha sozinho, câmbio automático. Aquele rapaz robusto que estava no caminhão, o câmbio era automático. Então, o câmbio automático, ele tem um futuro muito grande, amplo. Todas as tecnologias, inclusive algumas tecnologias de carros elétricos, estão abraçando o câmbio automático. Bom, câmbio mecânico, exemplo da Europa, dos Estados Unidos, bom, vai ficar coisa assim mais para objeto de desejo, paixão, como por exemplo... Isso tudo vai acontecer a não ser que a mão de Deus entre na história. E aí, o que pode acontecer? Eu estou brigando com o mouse. A não ser que aconteça isso. O carro vai precisar de pneu, roda, transmissão e câmbio. Não vai ter outro jeito. Então, se acontecer isso, espero que não aconteça. Bom, mesmo no futuro, desculpem as mulheres, esposa continua sendo esposa. Então não tem jeito. Nunca dê cartão de crédito para sua esposa. Desculpa a brincadeira às mulheres. Bom, tirando essa possibilidade, você está preparado para o futuro? Você está preparado? A senhora está preparada? Você está preparado? Vocês estão olhando adiante? Vocês estão começando a escutar as coisas, pegando informações, formando o seu panorama, o seu horizonte? É bom começar a fazer isso. Isso é um mapa do Brasil onde há prefeitura licenciando carro. Há 20 anos atrás, só havia carro mecânico. Não havia carro automático. Hoje, 20% já é de carro automático. Olha o mapa como é que já está mudando. A tendência é 50% ser câmbio automático. Gente, é carro pra caramba. Hoje, vocês têm um mercado muito grande. Eu queria que esse mouse funcionasse. Bom, vai aqui mesmo. Com licença. Hoje a frota de veículos leves é 42 milhões de automóveis. A frota que circula, segundo o Sindirepa. A previsão da frota leve é de 40 milhões, frota leve. 80% dos donos de carros abandonam a concessionária e vão para o reparador independente. Isso quem falou não somos nós, quem falou foi a Jipa, que escutou o motorista de todo o Brasil e perguntou até quando você leva seu carro na concessionária. 80% falou que
Depois da segunda revisão, cai fora da concessionária e vai para a oficina independente. Hoje, há no Brasil 121 mil oficinas independentes, legalmente registradas, tá? Com CNPJ e pagando imposto. 264 carros por oficina, esse é a média. 12% dizem que trabalham com câmbio automático. Dizem. Mas a gente sabe que desses 12%, a maioria pega o carro e leva para uma oficina especializada. De 30 mil unidades na década de 60, nós pulamos para quase 4 milhões em 2013. 12.300% de aumento. E aí os desafios. Saber entender e conquistar o cliente. Você tem que saber entender e conquistar o cliente. Não pode somente, ele veio uma vez e gostou, não. Você tem que conquistá-lo. Possuir um excelente network de fornecedores. Está vendo? O meu amigo aqui, ele já está eleito como o primeiro fornecedor de sua network. Tem que ter bons fornecedores. Relacionar-se no pré-atendimento e no pós-atendimento. Depois que o cliente sai com o carro, não acabou a história, aí é que começa. Conhecer profundamente todos os tipos de câmbios. Ser um excelente mecânico, tanto quanto administrador, relações públicas, empreendedor. Pesquisar, estudar, procurar informação. Chegou um carro, toma cuidado, que nem ele falou. Vê qual é o tipo. Vai ver o manual. Vê o manual do carro, vê o manual do conversor, vê o manual do câmbio. Entenda o que está acontecendo. Não pode fazer a doidivanas. Saber administrar sua empresa 100%. Você tem que ser um administrador 100%. Além de ser um bom técnico, além de ser um bom patrão, além de ser um bom amigo, você tem que ser um bom administrador. Dominar a tecnologia de mecânica fina, robótica, fluidos, mecatrônica, informática, geolocalização, interface homem-máquina, máquina-máquina, metrologia de precisão, tudo. Você tem que ser 110% bom em tudo isso. Saber trabalhar em ambientes 100% limpos. Posicionar-se no mercado. O que é posicionar? Como o seu cliente vê a sua oficina? Como você quer que o seu cliente veja a sua oficina? Então você tem que se posicionar. Você tem que dizer para o mercado quem você é, como você é, e você tem que entender o mercado, como ele está te vendo e como ele quer te ver. Não é o que você quer, é o que o teu cliente quer. Porque ele é que paga o teu serviço, é que ele paga a tua conta. Saber ouvir o cliente. Saber dialogar com a máquina. O cliente diz a dificuldade dele. Ah, eu estou com um problema assim, de manhã eu vou ligar, o carro não anda, engasga. Depois você tem que conversar com a máquina para saber o que realmente está acontecendo com a máquina. E depois você tem que intermediar o diálogo entre o dono do carro e o carro. Bom, isso era uma oficina no começo do século passado. Estava bom, estava de bom tamanho. Mas hoje, o que o teu cliente quer é isso. Uma oficina limpa, informatizada, robotizada, ambiente 100% limpo. Mancha de óleo é pecado, é uma aberração, é crime na oficina mecânica. Caiu o óleo, vai lá e limpa. Tá? Porque é normal cair o óleo, mas se você deixar o óleo, é desleixo seu. Bom, a conclusão. A frota é crescente, a carência de profissionais e empresas especializadas. A oportunidade é imediata e futura. Quem é que se habilita? É a declaração dos copyrights, todos os vídeos que eu peguei. A música é Primeiro Amor, de Patáfio Silva, de 1904. O copyright é dos Jetsons, que é da Hanna-Barbera Time Warner. E muito obrigado aos senhores pela atenção. Muito obrigado aos senhores pela paciência. E muito obrigado.